Boa noite, igreja. Que a paz esteja em cada coração, amém? Mais uma quinta-feira abençoada em que nós temos essa grande oportunidade, como eu sempre digo, de termos o dom da vida, de nos colocarmos diante da presença do Senhor. E só isso já é um motivo de muita alegria e muita satisfação no nosso coração. Em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3. Uma boa noite também a todos vocês que estão acompanhando a gente aí através dessa live no Facebook, no YouTube. Como eu sempre digo, o desejo do meu coração e de todos nós que estamos aqui é que toda essa atmosfera de adoração, de unção e de milagre alcance você aonde você estiver, em o nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim, Jeremias no seu capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Tem uma outra tradução que nos diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, ó Deus. Primeiramente para glorificarmos, engrandecermos e bendizermos ao Teu santo nome. E agradecermos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos colocarmos na Sua presença. Peço a Ti, ó Santo Espírito de Deus, que nessa noite a Sua voz venha a ser a minha voz. Que aquilo que eu falar, ó Santo Espírito de Deus, sejam as Suas palavras. Porque assim eu sei, ó Santo Espírito de Deus, que a Tua palavra vai ser verdadeiramente e inteiramente entregue ao coração dos filhos Seus. É o que eu Te peço, ó Santo Espírito de Deus. Se materializa aqui nessa noite através da Sua palavra, através da Sua mensagem, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, ó Deus. A igreja pode se assentar, amém? Como nós vemos aqui no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 33, versículo 3... Tá bom, então, obrigado, viu? Você está tudo curioso, né? Para saber o que ela falou no meu ouvido. Isso daqui são alguns segredos. O primeiro segredo eu vou entregar na mão do pastor. Tó, pastor, esse aqui é o primeiro segredo, ó. Segredo número 1. Aí o segredo número 2, eu vou deixar aqui comigo. O tema dessa noite que Deus tem colocado no meu coração faz um tempo, para vocês terem noção como que é, eu tinha até uma outra palavra, uma outra ministração, só que de ontem para hoje Deus mudou. É exatamente aquele lá, O Segredo. Tem um livro que ele ficou muito conhecido, que ele foi lançado no ano de 2006, por uma escritora inglesa, chamada O Segredo. Esse livro, ele tratava de uma certa forma que o segredo de uma felicidade, o segredo de uma prosperidade, o segredo de em todas as áreas da nossa vida, era tudo relativo à lei da atração. Você atrai aquilo que você pensa, você vive aquilo que você pensa, você vive aquilo que você imagina. Essa é a dinâmica desse livro. Mas não só esse livro, se nós formos vermos os best-sellers, os livros mais vendidos até nos dias de hoje, são livros que tentam nos apresentar, que tentam nos mostrar segredos. Segredo para a felicidade, 10 segredos para a felicidade, 10 segredos para você se tornar milionário, 10 segredos para isso, 10 segredos para aquilo. A humanidade, não só nos dias de hoje, mas de muitos e muitos anos atrás, ela tem esse desejo no coração de desvendar algo que ninguém ainda descobriu, de desvendar esses segredos, de desvendar essas coisas ocultas. Se a gente for parar para analisar e olharmos lá para trás, há muitos e muitos anos atrás teve uma corrida à procura do elixir da vida. É o elixir da vida eterna. Eles estavam buscando esse segredo que eles acreditavam existir, uma árvore ou algum fruto ou alguma coisa que ali continha o segredo da vida eterna. É o desejo do homem de viver eternamente. E buscando esse desejo, e buscando essa coisa em outras coisas, porque eles não conseguiam acreditar, eles não conseguiam entender a simplicidade do nosso segredo, do caminho para a vida eterna, que é a palavra do Senhor e é Cristo Jesus.
Nós sabemos e entendemos quando nós olhamos para a palavra que o caminho para nós alcançarmos a eternidade é Cristo Jesus. Esse é o segredo. Nós o aceitarmos como Senhor, nós o aceitarmos como Salvador da nossa vida. E como eu já disse, muitos livros eles falam a respeito disso. O segredo da vida eterna, o segredo da felicidade, o segredo da riqueza. E nós, como sempre, como eu já disse, gostamos de ter, digamos assim, entre aspas, a detenção de um segredo, segurarmos em nossa mão algo que só nós sabemos, que só nós entendemos, que só nós conhecemos o que temos aqui dentro. O pastor está com um envelope ali, mas só eu sei o que tem dentro daquele e desse envelope. Só que quando a minha esposa Juliette veio aqui, contou e cochichou no meu ouvido, a reação da maioria é ficar pensando, mas o que será que ele está falando lá? O que ela está falando para ele? É a curiosidade do ser humano, em saber algo que é exclusivo, algo que só algumas poucas pessoas sabem. E diante disso, os homens conseguem explorar de uma tal maneira essa busca pelo segredo, que acabam mostrando coisas que relativamente não tem nada a ver. Buscam a eternidade, buscam a vida eterna, procurando e muitas vezes morrendo, correndo atrás daquilo, sem alcançar. Buscam a felicidade em tantas coisas, em tantos lugares, que eles se enchem de coisas que acham que vai trazer a felicidade, quando na verdade só está causando um vazio ainda maior. Tudo isso por quê? Porque nós achamos que encontramos o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é o satisfazer tudo que o meu corpo pede, é o satisfazer tudo que minha carne pede para mim, eu faço. Será que esse é o verdadeiro segredo da felicidade? Porque sinceramente, se esse fosse o segredo da felicidade, nós não veríamos tantas pessoas tristes, tantas pessoas que buscam a felicidade nessas coisas fúteis, nessas coisas supérfluas, que no final da noite estão vazias. Nós um dia já fomos assim, buscando felicidade em coisas, buscando felicidade em objetos, buscando felicidades num copo de bebida, num cigarro, em alguma coisa que não satisfazia o nosso coração. Em alguma coisa que na verdade quando nós chegávamos no fim da noite, estávamos lá com a boca amarga, com a cabeça tonta, e aquele sentimento de vazio dentro do nosso coração. E quando nós aceitamos e conhecemos a Cristo Jesus, nós conseguimos entender que o verdadeiro segredo para a felicidade é estar firmados e edificados em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, como eu já disse, se nós formos vermos a busca pelo segredo de algo tão maravilhoso, ela é tão intensa, que existem pessoas que depositam a sua fé numa pedra. Falam, não, porque se eu tiver essa pedra comigo, ela vai me trazer sorte. Se eu tiver essa pedra comigo, ela vai me trazer riqueza. Se eu tiver essa pedra comigo, ela vai me trazer a felicidade. Como se o segredo para tudo isso fosse uma pedra, fosse um amuleto, fosse uma simpatia. Gente, quando eu era pequeno, eu vivi dentro de um contexto que era isso, sabe? Não, eu estou com dor de dente. Ah, espera aí que eu vou fazer uma simpatia. O segredo é essa simpatia que vai tirar essa dor do seu dente. Não, mas eu estou com uma dor no tornozelo. Não, mas espera aí que tem uma simpatia excepcional para curar essa tua dor no tornozelo. Eu vim de um contexto assim. Minha mãe tinha uns livrinhos, sabe? Tinha simpatia para tudo lá. Mas engraçado que por mais que tinha simpatia para tudo, a gente passava a necessidade das coisas. E tinha simpatia para a riqueza. Será que ela nunca tentou fazer? Vocês estão entendendo? A gente acaba ficando tão iludido, tão iludido mesmo é a palavra, que a gente acaba depositando a nossa fé, a nossa força, a nossa vontade em algo que não tem resultado algum para a nossa vida. Que tem malemar, entre aspas, um resultado. Não tem não.
nenhum tipo de resultado positivo para a nossa vida. Porque nós só vamos conseguir entender e descobrir o real segredo da felicidade, o real segredo do amor, o real segredo da vida plena em paz, quando nós estivermos firmados em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz, lá em Números, no seu capítulo 13 e 14, lá nos conta a história dos espias. Eu não vou nem ler, eu só citei, tá, gente? Desculpa, viu, pastor? O pastor já achou ali, ó. Mas Números capítulo 13 e capítulo 14 não fala a respeito de quando Moisés separa 12 homens das 12 tribos e os envia para espiar a terra prometida. Só que nós vemos que quando esses 12 voltam, 10 estavam com um discurso tipo assim: não, verdadeiramente a terra é excelente, nós precisamos de 2 homens para carregar um cacho de uva, a terra é maravilhosa, só que é impossível de nós a conquistarmos, porque os homens que vivem lá são homens gigantes. Só que uma pergunta que eu te faço: eles estavam contando alguma mentira? Eles não estavam contando nenhuma mentira, porque verdadeiramente a terra era fértil, a terra era próspera, só que lá verdadeiramente também habitavam gigantes, habitavam homens que para eles eram impossíveis de serem tomados, de serem dominados. Só que mais uma pergunta que eu faço é essa: quando Moisés, direcionado por Deus, pega e fala para eles irem espiar a terra, que terra eles foram espiar? Não era a terra prometida, a qual Deus havia os tirado do Egito, prometendo para eles que eles iam alcançar aquela terra prometida? Era. Só que eles se deixaram levar de uma maneira tão grande por aquilo que os seus olhos carnais estavam vendo, que eles não desvendaram o segredo da visão de Deus, que somente 2, Josué e Calebe, entenderam. Esses 2 conseguiram enxergar com a ótica de Deus, e nós conseguimos observar que esse é o primeiro segredo, o segredo da visão. Nós temos que ter na nossa mente, na nossa coração, na nossa cabeça, que aquilo que Deus nos prometeu, não importa o tamanho da montanha, não importa o tamanho das dificuldades. Se Deus prometeu, vai ser nosso. Se Deus prometeu, nós vamos alcançar. Isso é para a gente entender e não desanimar no meio do caminho, com as coisas que nós vemos, as coisas que nós olhamos, que parecem ser grandiosas, que parecem ser monstruosas aos nossos olhos. Sabe, gente, o cavalo, ele não anda com aquele cabresto assim, ó. Ele anda com aquele negócio no olho assim, a tapa, né? O tapa-olho. Ele anda, não anda? Mas para que ele anda com aquilo lá? É para ele não enxergar? Exato. É para ele não perder o foco do caminho que ele tem que ir. Porque se ele olhar para o lado, às vezes está passando um carro do lado dele, ele vai se assustar. A gente tem que fazer isso, sabe? No segredo da nossa visão, diante de Deus, é pedir para Deus: Deus, coloca um foco na minha vida. Coloca um foco na minha visão, para eu enxergar somente aquilo que vem de Ti. Para eu conseguir olhar para uma terra que manda leite e mel e falar: é minha porque Deus prometeu e vai ser. Ah, mas tem uns homens grandes, uns homens bárbaros. Não, mas Deus prometeu. Deus falou que vai ser, então eu vou. Esse é o primeiro segredo que nós temos que entender, é o segredo da visão. Em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 23, nos diz assim: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Você entende o cuidado que nós temos que ter com a questão da nossa visão? Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, aquilo que nós enxergamos, não só aquilo que nós enxergamos, mas como nós enxergamos. Gente, Deus me trouxe a memória aqui agora, quando eu mexia no projetor, lá onde o meu filho está hoje em dia, eu comecei a fuçar no computador, e naquele, como não lembro nem se era esse computador ou um outro, tinha umas fotos de quando começou a construir a igreja, dos homens, o pastor colocando uma pedra fundamental aqui. Só que eu pergunto para vocês, olha o spoiler, hein, gente, calma aí, pastor, você não escutou nada.
Para vocês entenderem que, tipo assim, será que quando eles chegaram aqui, as pessoas mais antigas, quem lembra quando veio aqui, era só um terreno cheio de terra? Quem lembra? Diego, Amando, Paulo, como é teu nome mesmo? Donizete, a Roseli, e muitos outros que estão aqui. Só que será que se eles olhassem pelos olhos humanos, pelos olhos carnais, eles conseguiriam enxergar isso que tem aqui hoje em dia? Essa igreja em plena construção. Então é isso que a gente tem que entender. Tirar as coisas más dos nossos olhos e deixar somente aquilo que verdadeiramente vem do Senhor sobre a nossa vida. O segundo segredo que nós vamos entender é o segredo nas nossas atitudes. Em Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 17, Colossenses 3,17 nos diz assim a palavra do Senhor: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse é o segundo segredo. É nós começarmos a executarmos, começarmos a sonharmos os sonhos e os projetos de Deus aqui na terra. Começarmos a entendermos que tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória do Senhor. Fala, mas ô Milton, até beber água? Claro! Se Deus não tivesse dado a água, se Deus não tivesse feito a água, o que seria de nós? O ser humano ele pode ficar até 30 dias sem comer, mas sem beber água não dá. E é uma coisa que Deus criou para cada um de nós. O ar que nós respiramos. Coisas básicas, coisas simples, que às vezes nós nem agradecemos, mas as quais nós não ficamos sem. As quais, se faltar na nossa vida, a gente morre. Então, o segundo segredo da nossa vida, para que tudo dê certo, para que tudo vá bem, é nós consagrarmos tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor. Seja no nosso trabalho, seja no nosso convívio, seja no nosso dia a dia, seja onde for. Tudo aquilo que nós fazemos refletir a glória de Deus através de nós. Nós somos cristãos. A primeira vez que esse termo foi cunhado foi lá em Antioquia. A primeira vez que fomos chamados de cristãos. Porque até então, você sabe como eles se referiam àqueles que criam e seguiam a Jesus? A seita do caminho. A seita do caminho. Assim que ele nos denominava, que nós fazíamos parte da seita do caminho. Só que você sabe de uma coisa? Nós fazemos sim parte da seita do caminho. Porque nós estamos alicerçados, firmados, no único caminho que é Cristo Jesus. Só que o termo cristãos, ele tem um significado de pequenos cristos. Esse é o sentido, esse é o significado, pequenos cristos. Aqueles pequenininhos que refletem, que repetem, que reproduzem as atitudes de Cristo Jesus. Às vezes eu me pergunto se é isso que eu tenho feito. Às vezes eu me questiono muito a respeito disso. Se quando eu estou andando de skate, eu estou glorificando a Deus através das minhas atitudes. Se quando eu estou negociando com fornecedores, se eu estou glorificando a Deus através das minhas atitudes. Se quando eu educo meus filhos, eu estou glorificando a Deus através das minhas atitudes. Se quando eu me relaciono com os meus amigos, com a minha esposa, se eu estou glorificando a Deus. Gente, não tem como a gente olhar para a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e continuar do mesmo jeito. Porque a própria palavra nos confronta. Às vezes eu dou alguma má resposta para minha esposa, às vezes eu estou cansado, eu dou uma má resposta para ela. Só que automaticamente vem na minha mente e fala, não é bem isso que eu te ensinei não, filho. E de imediato eu vou até ela e falo, amor, me perdoa que eu estou errado. Às vezes ela fala, do quê? Eu falo, não, amém, mas eu estou errado, me perdoa. Eu sei que eu errei com você. Essa é uma das atitudes que nós temos que ter. Nós
andarmos, caminharmos e fazermos somente aquilo que glorifica ao nome do Senhor. Espera aí, gente. Paulo, vem aqui fazendo um favor. Espera aí, viu, gente? Vocês ficou curioso de novo, né? Mas agora não foi nem planejado, é que acabou a bateria do meu celular mesmo. Mas, gente, vocês entendem essa questão? Se nós olharmos para a palavra do Senhor, quanto mais nós olhamos, quanto mais nós meditamos, nós conseguimos achar grandes segredos. Como eu disse na última vez que eu tive a oportunidade de pregar, tudo que nós precisamos, tudo que nós procuramos e achamos que é algo escondido e guardado às 7 chaves, já nos foi revelado na palavra do Senhor. Então que a gente possa, não só nessa noite, mas todos os dias, colocarmos em prática esses segredos que Deus tem colocado na palavra. O segredo de vivermos bem, o segredo de vivermos em paz. O segredo de vivermos em paz no nosso relacionamento com a nossa esposa. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Nós temos que entender que nós temos que ter Deus alicerçado ali. Nós temos que ter Cristo Jesus fundamentado no nosso alicerce, de todos os nossos relacionamentos. Porque somente assim, tudo vai dar certo em nossas vidas. Cheio do segredo, hein? Ruim. Você tem certeza que você quer que eu tome conta da sua vida? Sim. Aí, Israel. Mas você está disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, fazer a minha vontade, seguir os caminhos que eu tenho preparado para você? Sabe? E o maior segredo que nós temos na nossa vida
para que tudo verdadeiramente vá bem na nossa vida. O primeiro está aqui. Abre e lê, pastor. Está escrito, pastor? Salmo. Salmo. Isso daí pode ficar para ser pastor de lembrança. Salmo 37:5. Põe no telão, Salmo 37:5. Esse é o maior segredo da vitória da nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Sabe? Esse teatro, essa encenação, é exatamente o que a gente acaba fazendo na nossa vida. A gente vem na igreja, a gente derrama o nosso coração diante do Senhor. Obrigado, Virgínia. A gente derrama o nosso coração diante do Senhor. Entrega tudo aos pés dele, entrega tudo nas mãos dele. Só que aí na hora que acaba o culto, a gente sai daqui e na primeira oportunidade, nós tomamos as rédeas da nossa vida. Porque afinal, como assim o segredo é eu entregar tudo nas mãos do Senhor? É uma coisa muito simples. Será? É simples, mas a gente complica. Porque nós, como seres humanos, não conseguimos entender e não consegue entrar no nosso coração que nós, muitas das vezes, não temos a razão. Que nós, muitas das vezes, não estamos certos nas atitudes que nós tomamos. Que nós, muitas das vezes, não somos sábios o suficiente, não somos capazes o suficiente para gerirmos e administrarmos a nossa vida. O maior segredo, como eu já disse e repito mais uma vez, se a gente voltar, Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e profundas e ocultas que não sabes. O maior segredo é nós nos colocarmos diante do Senhor, clamarmos a Ele, termos nossos ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz e colocarmos esse versículo em prática. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, como eu disse, eu tinha algumas outras palavras, algumas outras mensagens que Deus tinha colocado no meu coração durante um tempo. Eu tinha até conversado já com o Wellington, tinha pedido para ele tocar um louvor, aí hoje ele falou, Milton, tá tudo certo? Eu falei, não. Eu falei, Deus mudou tudo. E a gente tem que entender que quando Deus quer tratar algo, não é o que a gente quer falar, é o que Ele quer falar. Só que isso ao mesmo tempo falou muito ao meu coração. Quem sabe, há umas 2 semanas, para a honra e glória do Senhor, a gente conseguiu trocar de carro, eu e a minha esposa. E os meus filhos também, é claro. Mas você sabe de uma coisa? A gente ficou quebrando a cabeça, ficou lutando, ficou batalhando de todas as maneiras, em todos os lados. E ainda minha esposa olhava para mim e falava, Vi, mas será que vai dar certo? Eu falava, não sei como, Vi, mas vai. Só que aí de uma maneira até além do que a gente pensou, uma maneira até mais ainda do que a gente pensou. Porque a gente não ia conseguir pegar esse carro. A gente ia pegar um outro mais simples. Só que a gente viu o cuidado, a gente viu a mão de Deus tão forte ali na nossa vida, ali naquele dia, que para a honra e glória do Senhor nós estamos aí com um carro. E nós temos a plena certeza que esse é o carro que Deus escolheu para nós. Porque a gente foi na sexta-feira, viu um carro, para ver um carro, a mulher mandou mensagem e falou, Milton, mas eu vendi o carro ontem. Eu falei, não, tudo bem, eu já vou ter que ir para Rio Preto, eu vejo um outro. Aí eu vi um outro carro na sexta-feira, chegou lá na segunda-feira para comprar o carro, tudo certinho. Fui lá, entrei na garagem, falei para o cara, eu vim buscar o carro. Mas eu olhei, o carro não estava lá. Aí a gente chegou, ele falou, nossa,
vendeu no sábado. Eu falei, mas que coisa. Aí a gente entrou no carro, entrei no aplicativo rapidinho, a gente já tinha ido ver esse carro, a gente foi lá e deu tudo certo. Mas uma oração que a gente fez durante todo o ano, durante todo o tempo, é falando, Senhor, a gente não quer o carro mais confortável, a gente não quer o carro mais bonito, a gente não quer o carro mais agradável, a gente quer o carro que o Senhor tem preparado para nós. O maior segredo da nossa vida é esse, é nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Mas Deus, e essa roupa? Eu acho que eu tô meio estranho tudo de marrom, né? Mas eu falei, Deus, e essa roupa? Tá legal? Deus, eu vou lá. Pode? A gente tem que ter o nosso ouvido, o nosso coração mais sensível para ouvir a voz de Deus e fazermos a sua vontade. Porque esse é o único e maior segredo de prosperidade, de paz, de sucesso e de alegria da nossa vida. Querido Deus e maravilhoso Pai, pelo poder que é no nome santo, o santo do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, com os nossos corações gratos, com os nossos corações agradecidos mesmo, ó Pai, porque a Tua palavra foi entregue. Nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, para que a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder seja derramado sobre a vida de cada um desses filhos Seus, e que o Senhor nos ajude nessa caminhada, essa caminhada de entendermos e observarmos e termos os nossos ouvidos sensíveis para ouvir os Seus segredos, ouvir os Seus projetos, os Seus sonhos e os colocarmos em prática aqui na terra. Ajuda-nos a entender, ó Santo Espírito de Deus, que nada nem ninguém pode nos oferecer, pode nos dar aquilo que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Papai querido e Deus amado, a termos o entendimento de que o Senhor tem que ser o único Senhor, que o Senhor tem que ser o único Rei reinando sobre as nossas vidas. Papai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Que nós possamos buscar ao Senhor, ter os nossos olhos, a nossa visão calibrada para olhar e enxergar aquilo que Deus nos deu. Que as nossas atitudes, que o nosso caminhar seja para glorificar o nome do Senhor. E que nós possamos verdadeiramente colocar em prática tudo aquilo que Deus tem plantado nos nossos corações aqui na terra. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.